Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre perguntas onde as respostas são dissertativas, que são aquelas perguntas que a gente cria do tipo parágrafo ou resposta curta. Por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque há uns dias atrás uma pessoa entrou em contato comigo para tirar uma dúvida referente a isso, e eu revi um vídeo que eu gravei sobre a criação de testes, né, que essa dúvida da pessoa era referente a perguntas dissertativas quando a gente cria testes, e eu vou aproveitar também para mostrar para vocês uma mudança que aconteceu na guia respostas, também referente a perguntas onde a resposta é dissertativa, tudo bem? Eu vou começar aqui pela guia respostas. Eu abri aqui um formulário que eu já utilizei ele para outros vídeos, tá? Então nesse formulário eu tenho, eu peço o endereço de e-mail. Aí a primeira pergunta, escreva o que você entende por tecnologia educacional. Aqui é do tipo parágrafo, porque a pessoa ela pode, eu não sei como que a pessoa vai responder, se ela vai se empolgar para escrever ou se ela vai escrever pouca coisa, então eu deixei como parágrafo. Ou seja, uma resposta do tipo dissertativa, tá? Então eu tenho 3 respostas, ó, dá para ver aqui em cima da guia resposta? Eu tenho 3 respostas referentes a essa pergunta, tá? Então aqui eu tenho a pergunta, escreva o que você entende por tecnologia educacional. E olha só que legal, como é uma resposta dissertativa, o formulário ele facilitou a forma de correção. Por quê? Quando a pergunta ela é do tipo, ela vai receber uma resposta do tipo dissertativa, que é do tipo parágrafo ou resposta curta, a gente precisa corrigir isso manualmente. Ah, mas não tem como eu deixar para que o formulário faça essa correção do mesmo jeito que ele faz quando são perguntas de múltipla escolha ou caixa de seleção? Até dá, né? Por exemplo, você pergunta qual é a cor da camiseta da Mônica. A pessoa vai lá e responde que é vermelho, né? Só que se a pessoa responder vermelho com a letra maiúscula e você colocar com letra minúscula, o formulário vai considerar como uma resposta errada. Então, o ideal mesmo é que sempre que for uma pergunta dissertativa, a gente, né, o professor, a pessoa que estiver aplicando esse formulário, que ela faça essa correção manualmente e aí sim ela libere o resultado do teste. Então, o Google Formulários ele veio aí com uma novidade para facilitar a correção dessas perguntas dissertativas. Então, eu tenho ali a pergunta, escreva o que você entende por tecnologia educacional. A primeira resposta é não sei. A pessoa respondeu que ela não sabia. Quem que respondeu essa pergunta? Eu consigo ver aqui, ó, uma resposta não avaliada. Foi esse e-mail aqui que respondeu que não sabe, respondeu não sei. Eu posso colocar como errado ou eu posso colocar como correta. Então aqui eu tenho, ó, o X marcar como incorreta ou marcar como correta e colocar os pontos. Se eu colocar como errada, como incorreta, vai ficar incorreta sem o ponto, tá? Não adianta eu vir aqui colocar um ponto, por exemplo, né? E colocar aqui no errado que ele troca para 0, tá? Agora, a pessoa acertou, vou considerar essa como certa, vou colocar ali 2 pontos, que é o que vale. Eu tanto posso digitar ou vir aqui pelas setas e marco aqui no correto. Pronto. E ele mostra aqui, as edições estão pendentes, você precisa descartar ou salvar, tá? A próxima resposta foi inovação. Quem que respondeu? Esse e-mail aqui, tá? Então, consigo olhar, saber qual e-mail que foi. Essa daqui eu vou marcar também como certa, vou colocar ali 2 pontos, marquei ali no correto. Futuro, tá? Essa daqui eu vou deixar como errada, só pra gente ver ali como funciona. E aqui tem a seta da próxima pergunta. Então, na guia respostas, agora ele vai mostrar antes como que ele mostrava. Ele mostrava por pessoa, né? A gente conseguia ver individual. Agora ele mostra por pergunta, tá? Você quer sair? Então, primeiro eu tenho que salvar aqui, para eu não perder essa correção que eu fiz. E aí eu vou para a próxima, não preciso rolar lá embaixo. Eu troco aqui, ó. Você utiliza tecnologia em sala de aula? Tem 2 respostas sim e uma resposta não. Quem que deu as 2 respostas sim? Eu consigo ver pelo e-mail, tá? Quando a gente está aí trabalhando com e-mail institucional, onde os seus alunos têm um e-mail institucional, né, que é o e-mail da escola, normalmente a gente cria o e-mail bonitinho, né? Primeiro a gente coloca o nome da criança e o último sobrenome dela.
tá? E também, mesmo que você venha aqui pelo e-mail, vai ser fácil você identificar quem é esse aluno. E aqui vai funcionar da mesma forma, tá? Ele já colocou aqui para mim os 2 pontos, mas se eu marcar como errado aqui, ó, ele tira ali para mim, tá? Ali vou colocar como certo, salvei. E assim a gente vai fazer também na última pergunta. Selecione quais as tecnologias você já utilizou. Aqui elas já estão corrigidas porque era uma pergunta de caixa de seleção, tá? Então eu já tinha marcado. Lógico que aqui, gente, a pergunta é: selecione quais tecnologias você já utilizou. Não é porque a pessoa utilizou o Google Drive que está errado, tá? Eu utilizei esse formulário aqui para gravar outro vídeo, então isso aqui foi uma simulação para que a gente pudesse ver o que acontece quando a pessoa responde errado, tá? Foi só um exemplo que eu utilizei. Então a guia respostas, ela teve essa mudança. Anteriormente eu falei que a guia individual não existia, mas ela continua existindo ali, tá? É que aqui a pergunta era mostrado como... Não, o gráfico continua ali no resumo, tá? Só a guia pergunta que mudou, tá bom? A pessoa se empolgou demais aqui com a mudança. E o individual, que é por aluno, ou por pessoa que respondeu. Eu falo muito do uso do Google Formulários na educação, mas você pode usar em qualquer contexto, tá? O uso tá liberado. Então, falei sobre a guia respostas. E aí, qual que era a dúvida em relação à criação de testes? O que são os testes? É quando a gente cria um formulário e a gente quer que a pessoa ela receba o feedback imediato, ou seja, quantas perguntas ela acertou, quantas perguntas ela errou, qual foi a resposta dela. Então, é muito prático hoje em dia para a aplicação de avaliação em escolas ou algum outro tipo de teste, algum outro contexto que você for utilizar o Google Formulários, tá? E qual foi a dúvida? Se dentro de um mesmo formulário eu tenho perguntas dissertativas e de múltipla escolha, ou de caixa de seleção, como é o caso nesse eu tenho uma pergunta dissertativa, que é do tipo parágrafo, então a pessoa precisa escrever a resposta. Eu tenho uma pergunta do tipo múltipla escolha, então ela vai escolher entre as alternativas, e aqui eu deixei habilitada a opção outros, caso ela queira escrever alguma coisa. E eu tenho a opção de caixa de seleção, onde vocês viram que mesmo na opção de caixa de seleção, eu consigo determinar quais são as respostas certas e as erradas, tá? Por exemplo, se eu utilizo múltipla escolha e caixa de seleção e eu consigo dizer para o meu formulário o que é certo e o que é errado, ao final a pessoa terminou de responder, o formulário ele já consegue fazer essa correção e já dá o feedback imediato para a pessoa. Mas e no caso da pergunta dissertativa? O formulário ele não consegue reconhecer qual é a resposta correta. Lembra o exemplo que eu dei agora há pouco? Que a gente pergunta para a pessoa qual é a cor da camiseta da Mônica? A pessoa responde vermelho. Vermelho é a resposta correta. Mas eu não sei como que a pessoa vai escrever vermelho. Se ela vai escrever com letra maiúscula, se ela vai escrever com letra minúscula, se ela vai começar a palavra com letra maiúscula e escrever o restante com letra minúscula. Se ao invés de escrever vermelho, ela por um acaso escreve vermelha, né? Enfim, eu não sei como que a pessoa vai escrever essa palavra. Às vezes a pessoa ela tem o hábito de colocar uma resposta mais completa, né? Ao invés de só colocar a cor, ela vai responder: a cor da camisa da Mônica é vermelha, né? Então, ainda não existe o Google Formulário, não tem toda essa inteligência artificial ainda para detectar essas mudanças. Então, o ideal é que a gente corrija isso à mão, né? A gente usa essa fala, corrigir à mão, e aí você libera a correção do seu teste, tá? Para criar o teste, a gente vem aqui em testes. Eu também tenho um vídeo já gravado sobre a criação de teste com o formulário Google. Vou deixar no comentário fixo desse vídeo aqui para vocês assistirem, caso você não assistiu e tenha interesse. Então tem aqui, ó. Se eu desabilitar, ele não é um teste, eu que vou ter que fazer essa correção e liberar depois para a pessoa. Se eu habilitar o criar como teste, tem aqui liberar nota, imediatamente após o uso. Se você deixar essa opção marcada e no seu formulário você tiver perguntas de múltipla escolha, muito provavelmente a nota final do formulário não será correta, porque o formulário é muito provável que ele diga que aquela resposta que a pessoa deu foi errada, tá? Que a resposta está errada. Então, se dentro de um mesmo formulário você tem
perguntas de múltipla escolha, perguntas com caixa de seleção, e junto você também tem perguntas onde a resposta é do tipo dissertativo, ou seja, perguntas onde a resposta vai ser do tipo parágrafo, ou do tipo resposta curta, o interessante é que você marque esta opção aqui, posteriormente, depois da revisão manual. Então, o que vai acontecer? O formulário, ele vai corrigir as perguntas que são de múltipla escolha ou de caixa de seleção, e as que são de resposta dissertativa, você vai inserir manualmente vai fazer manualmente essa correção. Terminou a correção, você libera, já libera ali automaticamente a resposta para a pessoa que respondeu esse formulário, tá? Então, o objetivo desse vídeo era esclarecer essa questão da resposta dissertativa quando a gente trabalha testes dentro do formulário Google, desculpa, e também falar sobre essa mudança aí na guia respostas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo seja útil para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem referente a esse vídeo ou qualquer outro vídeo que vocês encontrarem no canal, coloquem nos comentários que eu respondo o mais rápido que eu conseguir, tá? Nos comentários, nesse comentário fixo, vocês também vão ter acesso aos meus outros contatos em outras redes sociais, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado. Se você não gostou também, não tem problema. Coloca no comentário que você não gostou para que a gente possa melhorar. Se gostou, curta o vídeo e aproveita também para compartilhar esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Obrigada!